E aí galera, beleza? Tudo bem? Saudação para você que está comigo, Marcelo Galvão, esse é meu nome. Você está na matéria de História e é claro, hoje a gente vai falar sobre as cidades-estados gregas. Nós vamos só começar hoje, beleza? Só vamos começar. Toda vez que eu olho um vídeo meu, eu fico meio parecido com a Sabrina Sato, minha testa, né? Uma marcação aí, com a cicatriz, né? Que coisa. Não? Mas é assim mesmo, né? Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. É o seguinte, antes da aula começar, dá o like naquela aula, beleza? Se inscreve no canal se tu não está inscrito ainda. E é claro, tu ativa o sininho para não ficar por fora das novidades que tá rolando. Tá bem? Tranquilo? Temos um acordo aí, né? Perfeito, então vem lá. Hoje a gente vai falar o seguinte, sobre os caras eram pancadas, velho. A gente está falando de quem? Esparta, né? Nós vamos começar falando de Esparta. É Esparta e Atenas. Lembra da última aula que eu falei? Olha, a Grécia não formou um império, porque a Grécia era dividida em cidades-estados, né? E o que eram cidades-estados? Eram o quê? Cidades que se pareciam com, se a gente fosse ter uma ideia, seria como uma cidade era um país. É até meio estranho de falar isso hoje em dia, mas seria como se a tua cidade ela fosse um país. É isso aí, parceiro. Imagina, quer dizer o quê? É uma cidade que tem um governo próprio, leis próprias, uma moeda própria, uma tributação única. O que ela é autônoma, ela é autossuficiente, ela é independente, cara. Isso é uma cidade-estado. Certo? As cidades gregas eram dessa forma, assim como os maias também. Os maias também não eram império, eram cidades-estados. Essas cidades eram independentes uma das outras, mas elas estavam ligadas pelo quê? Pelos traços culturais. Eu vou até falar isso aí para ti. O que fez a civilização grega, já que eram cidades-estados, porque a gente fala em civilização grega? Por dois aspectos. Primeiro, a religião, e segundo, a questão da língua, idioma e os aspectos culturais, que eram muito semelhantes, principalmente o religioso. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala das cidades gregas, é o seguinte, tem duas cidades que eu acho interessante. Opa, quer escapar, assim, vamos lá, fica comigo. Aqui, ó. Pessoal, tinha Tebas, Micenas, Corinto, Tebas, né? Acho que eu até falei Tebas, né? Mas as duas principais cidades eram Esparta e Pessoal, um detalhe interessante dessas duas cidades aí é que elas eram totalmente, cara, diferentes umas das outras. Olha, Jenifran, Richardson, Jefferson, Carlos, professor Carlos, Francisco Carlos, aquele abraço para ti. Olha aí, ó, o sinal aí de matemática, né? Matemática interagindo com história. Elas eram diferentes, cara, totalmente diferentes. É isso aí. Como é que é isso então? Pensa comigo aqui. Vamos lá. Raciocina bem. Quando eu falo que uma era diferente da outra, significa que as ações delas eram contraditórias mesmo. Não? Se uma dizia, olha, esse aqui é branco, a outra dizia, não, esse aqui é preto. Se outra dizia, eu quero isso aqui, eu quero rosa. Outra dizia, não, rosa não, eu quero é azul, né? Isso aí é azul. E aí os caras pensavam diferentes, né? Tanto que quando tinha os Jogos Olímpicos, né, é interessante a gente notar que Esparta era uma das grandes campeãs dos Jogos Olímpicos, né, da Grécia, né? E é claro, a sua estrutura, nós vamos ver, fazia parte disso, contribuía para isso. Mas lembra, elas eram diferentes, mas faziam parte do mesmo grupo, que era o que? A civilização grega. Então vamos lá. Esparta era o que? Pessoal, Esparta era uma cidade que foi fundada pelos dórios, eu até falei para ti, tá? Ela foi fundada pelos dórios, né? Pelos dórios. Os dórios foram os últimos a chegar na região da Grécia, lá na Península Balcânica. Um detalhe aqui é que os dórios, eles eram um povo de origem indo-europeu, mas que tinha uma vocação para a guerra, uma vocação para as questões militares, né? Lembra, os aqueus, eólios e os jônios, né? Exatamente, os aqueus, eólios e jônios, e por último chegaram os dórios. Falei isso na última aula.
Não está lembrado? Dá uma pausa aí, ó, parou, retorna para outra. E aí você vai ver, tá? E depois você volta para cá. Tranquilo? Vem cá. Então quando a gente fala qual era a localização? É o seguinte, ó, os dórios, né, quando eles chegaram à Grécia, no século 7, 8, por aí, eles se localizavam nessa região aqui, ó. Eles saíram direto para cá, ó, para a península do Peloponeso, certo? Na região da Grécia, uma região um pouco montanhosa e tudo. E é claro, uma região chamada de Lacônia, né? Não é Lucônia, é Lacônia, tá? Uma região chamada de Lacônia. Tá? Daí o termo laconismo, né? O laconismo, quando a gente fala, você é muito lacônico, né? Talvez não é um termo que você tem costume, mas uma vez na vida você vai ouvir, né? A primeira vez que eu ouvi, você é muito lacônico, Marcelo. Não, fiquei lacônico, achei que era até um xingamento, que a pessoa estava me xingando. Mas lacônico é o seguinte, quando você é uma pessoa assim meio fechada, silencioso, muito na tua, né? Esse é o lacônico, né? Vem exatamente aqui, Lacônia. A Lacônia era como eles eram chamados. Os espartanos, eles eram chamados de lacônicos também, porque eles eram muito fechados, sempre na deles, aquela disciplina, aquela questão bem militar. O militar em si, ele é um ser lacônico, né? Ele é muito fechado, ele é na dele, ele observa tudo primeiro, e é claro, ele obedece ao seu superior hierárquico, isso é importante. E outra coisa, a estrutura de Esparta era voltada para o militarismo, para as questões militares, é isso aí. Daí, ó, laconismo, lá o termozinho, ó, laconismo, a Lacônia, né? Eu vou até colocar o termo aqui, ó, para ti. O termo que é esse aqui, ó, laconismo, tá? O termozinho laconismo, ele está ligado a isso. Ele tem muita ligação com o que? Com as questões, ó, militares, certo? Beleza? Olha, quando a gente fala também de Esparta, tem um detalhe: eles eram divididos em classes sociais, tá? Então você vai ter aqui, ó, esse grupo. Os espartanos era a elite, né? Se consideravam os descendentes dos dórios, mas eles podiam ser chamados por outro nome. Então vamos lá: espartanos, olha aí, ou esparciatas. De novo, ou esparcitas. Esparcitas, olha aí, tá? Quem eram esses caras aqui? Eram a elite, tá? Aqueles considerados cidadãos, anota isso aí. Eles eram considerados cidadãos, tá? Quem eram eles aqui, ó? Eram a elite. Eram considerados, para abreviar isso aqui, tá bom? Eram considerados cidadãos, beleza? Cidadãos, tá? Considerados, abreviei ali, ó, para te entender melhor. Eles eram então descendentes dos dórios, então eles se achavam no direito, era uma minoria, tá? Então aqui a gente tem a minoria. Eram proprietários das terras, eram donos das terras, donos de escravos, é isso aí, lembra disso. A mão de obra da Grécia era escrava, tá? Já notou isso aí, beleza? A mão de obra da Grécia era escrava, não esquece, tá? Quando eu falo aqui escravo, eu não estou falando do negro não, tá bem? O negro está mais naquela questão lá bem colonial mesmo, do Brasil colônia, da América colônia, até na própria África. Aqui o escravo era por uma questão econômica, certo? Tinha uma guerra, nós vamos até falar de algumas guerras aqui, as guerras médicas e a guerra do Peloponeso, tá? Tinha uma guerra, aquele que perdia a guerra, geralmente ele se tornava escravo do vencedor, né? Então não importava se ele era negro, amarelo, azul, né? É azul porque tem um avatar, é azul, então não importa, não importa aqui não, a cor é o de menos, a questão é, né? Aqueles que detinham determinado poder escravizavam aqueles que não tinham. Então a gente vai ter uma escravidão por uma questão puramente econômica. Beleza? Tá? Quem eram os periecos? Os periecos aqui
eles eram livres. Ó, os espartanos também eram livres, tá? Eram livres, tá? Eles eram descendentes daqueles que se deixaram dominar pelos dórios, né? Quando eles chegaram sem nenhuma resistência. Então eles eram livres, podiam praticar a agricultura, né? Podiam praticar o comércio, mas não eram considerados cidadãos. Não eram considerados cidadãos. Não eram considerados cidadãos. Beleza. Não eram cidadãos. Não eram considerados, né? Beleza. Tranquilo? Pegaram? Bacana. Tá? Outra questão aqui para a gente entender melhor, tá? Refletindo comigo, né? Junto comigo e anotando direitinho. Quem é esse aqui? O ilota, os ilotas, né? A última classe social. Eram os escravos, os servos, não tinham direito algum, tá? Esses caras aqui não eram os escravos, os servos, né? Não possuíam direito, direitos. Olha aí, viu? Esses caras aqui não tinham direito algum. Cruel, né? Os ilotas, então, eles não tinham direito algum ou sobre nada, né? Não tinham direito praticamente sobre a sua vida, né? Os ilotas, tá? Eles pertenciam às grandes famílias dos espartanos, era a maioria da população, para você ter uma ideia, tá? Eles faziam grande parte dessa população. Um detalhe aqui, pessoal, é que quando a gente fala dos espartanos, essas classes sociais, eles, como eram cidadãos, então eles que governavam. Outra coisa, eles tinham uma educação diferenciada. Os meninos, quando eles completavam 7 anos, imagina aí, 7 anos de idade, o menino ele era entregue ao Estado. Ele ia fazer treinamento militar até os 30 anos. Olha, dos 7 aos 30 anos ele fazia treinamento militar, totalmente voltado para a arte da guerra, para ser um bom combatente, um bom soldado, né? Por isso que as crianças espartanas, eles não podiam ter nenhum defeito de nascença. Por quê? Se ele tivesse um defeito de nascença, por exemplo, ele nasceu com um defeito no braço, uma má formação no seu braço, então ele não servia para ser um bom soldado. Então a gente eliminava ele era morto, exatamente. Por quê? Porque ele não ia servir para a sociedade espartana. Triste isso aí, mas essa era a realidade da Grécia Antiga. Outra coisa, como ele era um soldado, então nós vamos até falar sobre a Guerra do Peloponeso, né? Que fala sobre o episódio lá dos 300 de Esparta. Eu comentei, mas eu vou comentar quando a gente falar sobre as guerras da Grécia Antiga, certo? Outro ponto, com relação às meninas, então aqui pensando, as meninas também tinham certa liberdade, até elas eram, sério, dizem, e há registros que elas, na ausência dos homens, elas que administravam os bens. Então, diante de Atenas, que era totalmente o oposto, as mulheres tinham vários direitos, tá? Inclusive de escolher os maridos. É possível. A mulher espartana era treinada também para a arte da guerra. Ela recebia treinamento militar, e é claro, para ser uma ótima mãe e dar filhos perfeitos para quem? Para o Estado espartano. Exatamente, essa era a função dessa mulher. Então, vamos lá. E com relação à política, pessoal, era uma oligarquia. Oligarquia, o termo oligarquia quer dizer governo de pouco. Oligos, poucos, né? Poucos, uma minoria. E a arquia é o governo, certo? Então era uma oligarquia, a forma de governo. E é claro, em alguns momentos havia a diarquia. O que era a diarquia? Governo de 2 reis, 2 indivíduos escolhidos por quem? Pela elite dos esparciatas para governar o Estado espartano. Então vamos lá. Ok, 3 grupos de governantes que faziam parte, que auxiliavam na governabilidade de Esparta. Quem eram esses caras? A Jerúsia, que eram 28 gerontes, né? 28
indivíduos que faziam parte. A pessoa só podia participar da política depois dos 30 anos, tá? Então eram 28 pessoas que faziam parte, os idosos, tá? Ou seja, que tinham experiência militar, e já a APELA, como ela é chamada, todos os cidadãos com mais de 30 anos. Então, quando o cara saiu do treinamento militar, homem, ele podia participar dessa APELA. Por que ele podia participar disso? Era ela que você podia votar, era ela que escolhia os gerontes, né? e os éforos também, né? Que fiscalizavam os outros 3 órgãos. E os éforos eram 5 governantes eleitos todo ano pela APELA. Para quê? Para gerenciar a governabilidade de Esparta. E é claro, havia a diarquia, né? Que eram 2 indivíduos de pensamentos contrários para governar, para chegar num ponto de equilíbrio. Tranquilo? Viram aí como era Esparta? Atenas é o inverso, mas isso a gente deixa na próxima aula para um outro momento. Beleza? A gente se encontra e a gente se vê nas próximas aulas. Tenha uma ótima semana. Beijão. Tchau, tchau. Fui!